E nós estamos na presença do Senhor para aprender dele e aplicar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Mas que não fique só a nível do sentimento, mas que Deus coloque na prática, que nós possamos viver aquilo que vamos aprender na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia mais uma vez em 2 Timóteo, no capítulo 2. Nós estamos estudando aquelas figuras, aquelas ilustrações no sermão do apóstolo Paulo sobre o caráter do servo de Deus, sobre o caráter do crente de Jesus Cristo. Já vimos várias delas. Começamos pela manhã a estudar uma das figuras que está contida nesse texto. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 14 e iremos até o versículo 22. Vamos todos ficar em pé, irmãos, e vamos ler responsivamente a palavra de Deus. Eu lerei os versos pares, todos os irmãos juntos deverão ler os versos ímpares. Está escrito assim na palavra do Senhor: lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus está firme dentro desse ser. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para o uso honroso, outros, porém, para o uso desonroso. De sorte que alguém se inclinar para essas coisas, será levado para a honra, santificado e ouro para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero confessar, Senhor, a minha incompetência de expor a Tua palavra. Mas no nome de Jesus eu quero clamar que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito Santo, para que possamos ensinar a Tua palavra, e este ensino seja aplicado pelo Senhor mesmo às nossas vidas. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Começamos a estudar então hoje pela manhã a primeira destas figuras. Nos versículos 14 até o versículo 26 existem três figuras. A primeira do obreiro, a segunda do vaso e a terceira do servo. E nós começamos a estudar pela manhã a figura do obreiro. E eu queria recordar algumas coisas, se você não esteve de manhã, para poder continuar estudando conosco. Primeiro, o problema que Paulo estava tratando. Começava a entrar no seio da igreja uma heresia. Era o princípio dessa heresia chamada gnosticismo, que tinha como característica principal querer fazer do cristianismo uma filosofia profunda em lugar de uma aventura de fé. Então era uma grande filosofia de vida, mas não era uma aventura cada dia, desfrutando de Deus, conselhos, ensinos, vivendo pela fé. Por isso então o apóstolo Paulo vai caracterizar esse problema nestas figuras e vai colocar então qualidades e defeitos. E ele começa então com o obreiro, e ele vai nesta figura apresentar qualidades do bom obreiro, do bom trabalhador no reino de Deus, e defeitos
do mau obreiro que nós devemos evitar. E nós chegamos a estudar pela manhã a primeira qualidade do bom obreiro. Vimos na palavra de Deus, no versículo 15, quando a palavra nos diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E vimos que a primeira qualidade do bom obreiro é que ele procura apresentar-se a Deus, o quê? Aprovado. E descobrimos que esta prova, que vai dizer se foi aprovado ou reprovado, é a prova da comunhão com Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, Deus julga sempre as nossas intenções, as nossas palavras e as nossas ações. E estudamos então na palavra de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, figuras que nos ajudam a compreender esta comunhão com Deus, que traz sobre nós algo que possamos entender a aprovação ou a reprovação de Deus. Entendemos que sempre que nos apresentamos a Deus, Deus santo, puro, verdadeiro, sempre vamos descobrir alguma coisa na nossa vida que precisa ser aperfeiçoada. E que o aprovado não vem sobre nós porque somos perfeitos, sem pecados, sem erros, mas porque buscamos de Deus graça para enfrentar as nossas lutas internas, da palavra e da ação. Como no exemplo de Zacarias capítulo 3, Josué, o sumo sacerdote, tinha as roupas sujas, ele era um tição tirado do fogo, mas por causa do anjo do Senhor, que simboliza Jesus, que lhe disse: coloque a roupa nova, limpa, é que ele podia continuar a sua obra. Deus nos mostra os nossos pecados lá no coração, e quando nós confessamos esses pecados e buscamos a graça de Deus, o perdão, a restauração, somos restaurados aqui dentro. Vimos Isaías, suas palavras foram provadas, e no teste da comunhão ele foi reprovado, e ele percebeu isso e disse: ai de mim. Ele que sempre disse: ai de vós, disse: ai de mim, porque estou perecendo, tenho lábios impuros. Enquanto ele confessou o seu pecado, os seus lábios foram tocados pela brasa viva do altar. Vimos lá em 1 Coríntios 3 que as obras que fazemos são testadas pela presença do Senhor, e a presença do Senhor é como um fogo consumidor que prova. Nós seremos reprovados se não dependemos da graça, sempre, sempre, sempre. E o aprovado é aquele que aceita a graça de Deus e deixa-se moldar cada dia. Cada dia, não é uma vez na vida, todo dia, deixando Deus dar uma nova forma, a forma que Ele tem para a sua vida. E essa então foi a lição que aprendemos hoje de manhã. E agora, o que mais a palavra de Deus vai nos ensinar sobre o bom obreiro? Qual é então o próximo ensino? No versículo 15 ainda nós vamos encontrar, a Bíblia vai nos dizer assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O bom obreiro tem um compromisso com Deus, na comunhão íntima, por isso que ele é aprovado. Mas ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Guarda isso no teu coração. O bom obreiro tem um compromisso com Deus, intimidade com Ele, mas tem um compromisso também com o quê? Com a palavra de Deus. Veja só o que a Bíblia vai dizer. O bom obreiro é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra aqui, manejar, traduzida para nós manejar, só aparece 3 vezes na Bíblia. E é uma palavra que nós precisamos entender o significado dela. Ela vai aparecer lá em Provérbios 3:6, onde diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E a palavra endireitará é a mesma palavra que aqui no grego foi traduzida para o português, maneja bem. Provérbios 11:5 vai dizer assim: a justiça dos íntegros endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Se nós fôssemos traduzir essa palavra literalmente, ela significaria:
endireitar, cortar em linha reta. E a palavra de Deus está nos dizendo que o bom obreiro é aquele que corta em linha reta a palavra da verdade. Aqui é uma ilustração que o apóstolo Paulo está usando. É aquele que toma a Escritura Sagrada, o bom obreiro é aquele que toma a Escritura Sagrada, e a semelhança de um agricultor que ara a terra e corta aqueles sulcos em linha reta, ele está assim fazendo na proclamação da verdade. Ele pega a palavra, está comprometido com a palavra, ele vai direto na palavra, e ele proclama somente aquela palavra, a palavra de Deus. Ele é como aquele trabalhador que está abrindo estradas e que tem um engenheiro muito sério que quer que as estradas sejam as mais retas possíveis. Se for preciso, ele vai cavar túneis, mas ele vai fazer essa estrada em linha reta e ele vai cortando os campos em linha reta. Bom obreiro é aquele que pega a palavra de Deus e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas que corta essa palavra, aplica essa palavra, coloca no coração essa palavra em linha reta, de tal maneira que cada um de nós e as pessoas que ouvem tenham a ideia, a sensação, a certeza de que estamos falando somente a verdade. Isto significa um compromisso com a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu tenho um prazer muito grande de ser membro de uma igreja batista. E vou dizer por quê. Porque uma das regras básicas dos batistas e que fizeram com que esta igreja nascesse na história foi um compromisso com a palavra de Deus. Às vezes nós nos perdemos no tempo, na história, e esquecemos um pouco dos nossos princípios, daquilo que fez com que essa denominação surgisse no mundo. Algumas pessoas sofreram muito, porque tiveram que lutar contra grandes pressões da sociedade, grandes pressões da religiosidade do seu tempo, porque queriam seguir exclusivamente a palavra de Deus. E muitos daqueles que fundaram essa denominação chegaram a morrer porque tinham um compromisso com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. A palavra de Deus como regra de fé, a palavra de Deus como regra de conduta, a palavra de Deus como fonte da doutrina, a palavra de Deus como fonte da prática da nossa vida. É na palavra de Deus que nós vamos conhecer o que Deus quer de nós. E nós, como bons obreiros, não podemos nos desviar nem para a direita da palavra, nem para a esquerda da palavra, mas cortar um caminho reto, firmado na palavra, para a nossa própria vida. Esse é o maior valor, maior do que qualquer credo, maior do que qualquer tradição, maior do que qualquer opinião de qualquer teólogo, mas deve ser um compromisso sério com Deus em primeiro lugar e com a palavra de Deus. Fechar a questão, ser radical com a palavra de Deus na nossa vida. Eu creio que esse é um compromisso de simplicidade com aquilo que Deus na sua palavra tem a nos ensinar. Um segundo princípio que os batistas sempre defenderam e tem a ver com a palavra de Deus é que nós acreditamos que cada pessoa é capacitada pelo Espírito Santo a examinar as Escrituras e compreender a verdade de Deus, porque o Senhor é o nosso melhor professor e Ele vai nos ajudar a compreender a palavra. E então nós começamos a ler a palavra de Deus e guardá-la no nosso coração, e o Senhor vai nos ajudando a compreender a sua palavra. Eu me lembro que logo depois dos primeiros dias em que tive uma experiência profunda com o Senhor Jesus, eu fiz um compromisso com Deus. Eu marquei uma hora para ler a palavra de Deus, para orar. E toda vez que eu queria ler a palavra de Deus e orar, tantos obstáculos no começo surgiram para testar essa disciplina. E às vezes acontecia uma coisa, acontecia outra, e tentava assim me impedir de cumprir esse compromisso com Deus e com a sua palavra.
Mas a gente foi percebendo isso, algumas vezes errando, outras vezes acertando, até que entendemos que esse compromisso deveria ser definitivo. E eu lembro que era bem criança, e às vezes eu lia determinados textos da palavra de Deus, eu não sei se já aconteceu isso com você, e eu dizia: ih, Deus, esse aqui eu não entendi nada. Já aconteceu isso com você? Ih, Senhor, mas o que tem isso a ver com a minha vida? De repente era uma história do Velho Testamento que era contada, e eu era garoto, bem garoto, eu dizia: mas Senhor, agora eu não entendi. E eu comecei a orar, falei: Deus, eu gostaria de aprender a Tua palavra, e eu queria que o Senhor me explicasse a Tua palavra. Eu não sei como é que vai ser isso, eu estou lendo a Tua palavra, mas aplica a Tua palavra na minha vida. E sabe o que começou a acontecer? Às vezes eu lia e não compreendia. Às vezes eu via lá um exemplo, eu não entendia a profundidade daquilo para a minha vida. Mas no dia seguinte, ou quem sabe no outro dia, eu vivia uma experiência, vivia um problema, vivia uma situação dentro da escola, e de repente, no meio daquela situação, dava um estalo na minha cabeça: você lembra o que você leu ontem? Olha, é a resposta. Meus irmãos, é assim que Deus trabalha conosco com a sua palavra. Ele aplica a sua palavra na nossa vida. Eu era um garoto de 12 anos de idade, mas que Deus, no seu amor e na sua graça, aplicava ao meu coração a palavra dele. E todos quantos se comprometem com Deus e se comprometem com a palavra de Deus, esta promessa das Escrituras, que o Espírito Santo, o auxiliador, o ajudador, vai nos fazer lembrar o que temos lido, o que temos aprendido de Jesus, e Ele é a unção do Santo que vai nos ensinar todas as coisas, se cumpre na nossa vida. Uns de uma maneira, outros de outra, porque Deus tem modos tão incríveis de fazer a sua obra, mas Ele aplica a palavra ao nosso coração. Eu fico lembrando de Lutero. Os irmãos conhecem a história de Lutero, um homem que começou a examinar a palavra de Deus. Ele nunca imaginou que seria o que fosse um reformador. Ele encontrou uma Bíblia acorrentada numa biblioteca e começou a ler a Bíblia e descobriu o Deus da Bíblia e firmou um pacto com esse Deus da Bíblia, com a palavra desse Deus. E ele era um padre católico dentro de uma aldeia, e um dia chegou alguém vendendo indulgências. Sabe o que era indulgência? Era o perdão antecipado dos pecados. Você comprava um salvo-conduto para o céu. Era isso. E quando aquele homem autorizado pela igreja chegou na sua paróquia vendendo indulgência, ele teve um grande problema. Porque ele havia lido na palavra de Deus que a salvação é graça concedida pela fé. E de repente ele via alguém autorizado pela igreja vendendo indulgências, que era uma salvação comprada pelo dinheiro. Ele dizia: mas agora há um problema, a Bíblia diz isso, a igreja autoriza a dizer aquilo, e o que eu vou fazer? Eu sou membro dessa igreja, sou padre dessa igreja, sou pároco aqui nessa cidade, o que eu vou fazer? E meus irmãos, seria muito mais fácil ficar quieto, seria muito mais fácil concordar com as superstições, seria muito mais fácil acomodar-se às tradições dos seus colegas, seria muito mais fácil fazer concessões. Porém, a Bíblia vai nos dizer que o bom obreiro só tem um caminho a seguir. É a reta, é aquela linha reta com a verdade de Deus revelada na sua palavra. Mesmo que isso signifique perda, sofrimento, degradação, como aconteceu com Lutero. O bom obreiro é aprovado por Deus na comunhão, mas é comprometido com Deus através da palavra verdadeira e fiel deste Deus, a Bíblia. Então eu quero dizer uma coisa para você: quando esse pastor pregar, tenha a sua Bíblia na mão,
e confira. E se algum dia este pastor, eu, falar alguma coisa que não condiz com a Bíblia, a palavra de Deus, o irmão venha e me admoeste. Porque a única autoridade espiritual que nós temos é Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Ele é o primeiro. Ninguém pode ficar no meio desse caminho. E nós temos que segui-lo à luz da palavra de Deus. Guarda isso no seu coração, porque isso vai ajudar você a tomar tantas decisões na sua vida. Porque você vai ter momentos de dúvida, de luta, de confusão dentro da sua alma. Mas quando você abrir a palavra de Deus, Deus vai revelar quais são os seus princípios para as decisões que você precisa tomar. Agora, toma cuidado, porque o problema que estava acontecendo na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava e Paulo estava escrevendo, é que começaram a surgir no seio da igreja líderes espirituais gnósticos, aquelas pessoas que achavam que a vida cristã não era uma aventura de fé, era uma filosofia profunda. E esse problema não era a primeira vez que acontecia, porque eles também pegavam a Bíblia, eles também mexiam na Bíblia para a direita e para a esquerda, eles se importavam com as genealogias, com os nomes, eles se preocupavam com os detalhes, com as vírgulas também, mas eles se desviavam da linha reta do ensino da palavra de Deus, da simplicidade das coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem na sua palavra um caminho limpo, reto e simples. Nós temos que ler a palavra de Deus com simplicidade de coração. O que Jesus disse? Quando ele olhou aqueles pescadores que o seguiam, quando ele olhou aquele povo humilde que corria atrás dele, ele disse: Senhor, te dou graças, porque esta verdade, esta maravilha do Evangelho não foi dada aos sábios deste mundo, mas aos homens simples desta terra, porque receberam com fé. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a distorcer a palavra de Deus para a direita, para a esquerda, na simplicidade da sua interpretação, porque nós não temos fé para crer que aquilo é verdade. O que a palavra de Deus ensina é: esteja firmado na palavra, nem para a direita nem para a esquerda, e com simplicidade, porque o seu Deus fala ao seu coração. Com simplicidade. Jesus viveu esse mesmo problema. Não era somente Paulo diante dos gnósticos, mas a palavra de Deus vai nos dizer em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6, que os fariseus e os doutores da lei do tempo de Jesus, apesar de verem todas as coisas que eram sinais comprovados de que Jesus era o Messias de Deus, apesar de perceberem que aquilo que a lei dizia a respeito do Messias se cumpria na vida de Jesus, apesar de perceberem as curas de Jesus, apesar de ouvirem os sermões de Jesus, só enxergavam o que queriam ver. E nesse texto de Marcos 3, de 1 a 6, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, fazendo uma cura num sábado, de um homem que tinha uma mão ressequida, os fariseus pensando: vamos ver se ele vai curar no sábado ou não vai curar no sábado. Sábado é dia que não pode haver trabalho, não vai haver nenhum tipo de trabalho, nem de Deus, porque Deus não trabalha no sábado, Deus não faz milagres no sábado. E então, quando Jesus olhou para eles, perguntou assim: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E eles ficaram quietos, porque pensaram: se falar fazer bem, Deus está fazendo alguma coisa; se falar fazer mal, não é? Então, peraí, tem alguma coisa. Ficaram quietos, não falaram nada. Vamos ver o que ele vai fazer. E Jesus então curou aquele homem. Mas duas coisas diz a palavra de Deus. Jesus olhou para os fariseus com indignação por causa da sua incredulidade, mas também olhou para eles com compaixão, porque o coração deles estava empedernido. Eu quero dizer uma coisa para o irmão, em nome de Jesus: que o seu compromisso seja com Deus em primeiro lugar, que o seu compromisso seja com a palavra desse Deus, e que nada nem ninguém
Desvie você desse caminho reto, desse compromisso com Deus e com a sua palavra. Por mais elaborada que seja a conversa, cuidado, porque o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. Veja só o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, versículo 12, o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E muitas vezes nós vamos seguindo um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda, e não no centro da palavra de Deus, e achamos que estamos no caminho direito, e os nossos olhos estão fechados para perceber a linha reta que a palavra de Deus nos apresenta, porque enxergamos só o que queremos enxergar. Paulo então vai dizendo àqueles gnósticos, e vai cada vez mais batendo nessa tecla: não desviem para a direita, não desviem para a esquerda, não torçam um pouquinho ali, não torçam um pouquinho aqui, mas sigam com simplicidade e com fé a palavra de Deus. E ele vai dizer então àqueles que acreditavam que a fé cristã era uma filosofia profunda e não uma aventura de fé. Segundo a 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 a 5, diz assim: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe o que ele estava dizendo para esses gnósticos que também estavam lá em Corinto? Olha, eu não vim aqui trazendo uma doutrina muito elaborada, uma filosofia de vida, mas eu vim aqui com uma mensagem de poder de Deus. Jesus salva e transforma a sua vida. E vocês viram aquilo que Jesus fez nos corações dessas pessoas. E a prova de que Deus está agindo são os corações transformados desta igreja. Cuidado. Às vezes existem tantas doutrinas, tantas heresias, tantas coisas correndo pelo nosso arraial. Abra a Bíblia e estude a palavra, mas sem preconceito, nem para a direita e nem para a esquerda, mas com temor e tremor, dizendo: Deus, me ensina a tua palavra, porque eu quero cortar um caminho reto, na verdade revelada pelas Escrituras. O bom obreiro de Cristo é aquele que sabe que a vida cristã é muito mais do que uma filosofia. É, antes de tudo, um compromisso com Deus vivo, poderoso, ativo, que prova as nossas intenções, que prova as nossas palavras, que prova as nossas ações, e que expressa a sua vontade de modo claro na palavra, e que autentica esta palavra intervindo com poder nas nossas vidas. Esse é o bom obreiro. Agora, você é um deles? Comprometido com Deus e com a sua palavra? Ou existem no meio destas coisas outros compromissos? Você tem passado no teste da prova da presença de Deus, das intenções, das palavras e das ações? Você tem um compromisso com a simplicidade da palavra de Deus? Ou como muitos, tem outros compromissos que falam mais alto? A sua vida cristã é mais parecida com uma filosofia de vida ou com uma aventura de fé? Sabe por que eu estou perguntando isso? E você vai perceber logo. Vejam só quais eram as heresias que corriam no meio daquela igreja. Versículo 18 vai nos ensinar qual era a heresia. Diz assim: que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé de alguns. Sabe qual era uma das heresias que eles ensinavam? Eles acreditavam que a ressurreição do corpo não aconteceria no futuro. Isso porque os judeus, da parte dos saduceus, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E os gregos também não acreditavam na ressurreição do corpo.
porque eles acreditavam que o corpo era a prisão da alma, e que quando então as pessoas morriam, eles estavam libertos, e eles podiam então ter um contato direto com Deus, que é espírito, sem corpo, e viverem como almas eternamente. E de repente esses homens, influenciados pelos preconceitos do seu tempo, liam a palavra de Deus e diziam assim: olha, vocês não estão entendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em ressurreição dos mortos, mas não é bem assim. Nós já temos aqui um símbolo da ressurreição, e a ressurreição é espiritual. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus e você é imerso nas águas, pela fé você morreu com Jesus e ressuscitou com Ele. É verdade isso? Está certo essa parte? Está ou não está? Está certo. Mas ele diz: e acabou. Aí está errado. Porque o batismo é um símbolo de uma coisa maior que vai acontecer, que é a promessa de Deus na consumação de todas as coisas, que é a ressurreição dos mortos. Mas eu queria mostrar para você a sutileza da meia-verdade. Se você pegar Romanos 6, você vai ver que a primeira afirmação que eu fiz, ela é verdadeira à luz da palavra de Deus. Você foi batizado, então você morreu e foi sepultado com Jesus e ressuscitou com Ele. Nós ensinamos isso. Mas eles não podiam crer, por causa dos seus preconceitos, que o corpo pudesse ser ressuscitado e ele pudesse ter uma forma espiritual e pudesse ter comunhão com Deus. Mas sabe por que eles não podiam crer? Por causa dos seus preconceitos. E os seus olhos estavam fechados, e toda vez que eles olhavam para esse assunto doutrinário, eles viam tudo isso espiritualmente. Não, você está literalizando a palavra não é para ser literalizada, você precisa espiritualizar isso. E Paulo vai dizer de uma maneira veemente: esses tais desviaram-se do alvo, que se desviaram da verdade. Versículo 18 vai dizer: o mau obreiro é aquele que desviou-se em sua trajetória. Ele começou bem, ele parecia que ia acertar o alvo, porém, no meio do trajeto, alguma coisa o desviou. E eu quero dizer uma coisa para você: o desvio sempre é uma quebra do compromisso com Deus e uma quebra do compromisso com a palavra de Deus. Cuidado. Quem rege a vida do bom obreiro é Deus e a sua palavra, nada mais. Paulo vai dizer sobre esse mesmo problema em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 7. Vai falar também em 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21, a respeito do mesmo problema. E em 1 Timóteo 6 ele vai dizer assim: Timóteo, guarde bem o que lhe foi entregue para cuidar. Lembra do tesouro que nós falamos? Guarda o tesouro no coração. E agora ele vai dar um conselho que vale para a nossa vida: evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas afirmam que possuem esse conhecimento e por isso se desviaram do caminho da fé. Meu querido irmão, se alguém diz que tem a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, e a doutrina que ele ensina não faz você crer no poder e na graça de Deus, alguma coisa está errada. Porque o compromisso que nós temos é com Deus, um Deus vivo, poderoso, que age, que trabalha nos nossos corações, e com a palavra viva desse Deus. E eu vou colocar aqui uma interpolação minha: o que passa disso de procedência maligna é interpolação minha, porque eu creio. Porque quando vamos arrastando outras coisas que nos separam desse compromisso de alguma maneira e bloqueiam a nossa fé,
nós vamos dividindo, vamos quebrando nossa alma, nosso coração e a nossa comunhão com Deus. O mau obreiro é aquele que trocou a simplicidade da palavra pela elaboração de uma doutrina profunda, de um conhecimento intelectualizado, porém humano. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou não cremos. Ou o crente tem um compromisso com a palavra e com o Deus da palavra, ou ele não tem compromisso com nada. Ainda que os homens venham dizer que você é louco, creia na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, vai dizer justamente isso: o evangelho para aqueles que não creem é loucura. E você dizer que Deus ouve as suas orações, para aquele que está lá fora, é loucura. E você dizer que você sente a presença de Jesus no seu coração, para aquele que está lá fora, é loucura. Mas para aqueles que conhecem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, é verdade. Porque Ele se manifesta no nosso coração, porque a sua palavra nos comprova a sua verdade. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, eu quero conclamá-los a terem um compromisso com Cristo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. E nada mais. Porque se um dia eu pregar outra coisa, o Deus da palavra vai cobrar cada palavra que disser aqui. Porque Ele nunca nos mandou ter outro compromisso, a não ser com Jesus Cristo, como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, e com a palavra de Jesus. Guarda isso no teu coração. O apóstolo então vai nos ensinando que estes erros deveriam ser tratados de alguma maneira. Como é que a gente lida com a heresia na igreja? Como é que a palavra de Deus vai ensinar? A gente vai aprender alguma coisa na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus no versículo 14, a primeira coisa. Diz assim que esta atitude de uma filosofia de vida e não de uma aventura de fé é uma catástrofe para a vida daqueles que pregam e para a igreja que ouve esta mensagem. Diz assim o versículo 14: lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus. Na versão da Bíblia na linguagem de hoje é muito forte, e diz assim lá: ordena severamente estas coisas, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. E essa palavra que está aí, subverter, no grego é catástrofe. Quando nós começamos a discutir a vírgula, o ponto, e não na centralidade da palavra de Deus, e quando nós vamos olhando a meia verdade, não o todo da verdade da palavra de Deus, a Bíblia nos diz que é uma catástrofe. É por isso que a Bíblia vai dizer: se algum profeta se levanta, toda a igreja escute e julgue esta profecia, para ver se ela é coerente com a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar? Porque se nós aceitarmos alguma coisa que não bate com a palavra de Deus, é uma catástrofe. Olha só o que a Bíblia vai dizer, versículo 16: esse tipo de falatório, de discussão doutrinária, que divide, que quebra e que não está firmado na palavra de Deus, a Bíblia vai chamar de vã. Versículo 16 vai dizer assim: mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Ele vai dizendo: olha, esse tipo de discussão não edifica, é vazio, é uma catástrofe, é conversa fiada. Cuidado para não encher o seu coração de conversa fiada. Enche o seu coração da palavra de Deus. Olha só o que mais vai dizer, versículo 16 vai dizer que não é somente vão, mas é o quê? Profano. Sabe o que significa a palavra profano? Significa algo que é meio irreligioso, ou fala de um comportamento irreverente e até contencioso com as coisas associadas mais estreitamente com o nome e com a pessoa de Deus. Isso é profano. E o que ele está dizendo é o seguinte: é que no meio desse tipo de discussão teológica,
onde a heresia vai trabalhando, nós vamos puxando de um lado, vamos puxando do outro, e não temos a simplicidade da palavra de Deus no nosso coração, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos tomando dentro de nós atitudes irreverentes para com Deus. E você já viu numa discussão teológica as pessoas se agredindo, e as pessoas fazendo pouco caso até da pessoa de Deus, professa por um ou por outro? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: evite estas coisas. A gente não briga, a gente estuda a palavra e guarda a palavra no coração. E se você ler o final desse capítulo, você vai ver exatamente isso. A figura do servo vai dizer isso. A gente pega o herético e dá um gelo e guarda no coração a palavra, e não discute, não briga, mas vai trabalhando suavemente com a palavra para que haja arrependimento no coração daquele que se desviou da palavra. É isso que está aqui. Vamos ver a figura do vaso daqui a pouco, outro dia, hoje não vai dar tempo, mas nós vamos ver ali. Por quê? Porque há joio no meio do trigo, meus irmãos. E o que a palavra do joio e do trigo diz para a gente fazer? Deixa crescer junto, que o Senhor separa. Deus revela, mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Agora um sinal é que quando uma determinada doutrina, ela não promove fé, ela não promove intimidade com Deus, que são as bases do bom obreiro, então tome cuidado, porque na vida desta pessoa vai acontecer que a impiedade vai aumentando cada vez mais. Porque, meus irmãos, o remédio contra a impiedade, contra o pecado, é Deus trabalhando na nossa vida. Não tem outro remédio, é Jesus trabalhando em nós. A santificação não é construída por leis, a santificação é construída por Deus que nos santifica para a sua glória. E se alguma doutrina faz com que nós não creiamos em Deus, ou nós não confiemos tanto assim em Deus, ou que nós limitemos tanto Deus, então cuidado, porque ela promove no coração outra coisa que não a fé. E é isso que a palavra de Deus vai nos dizendo. Vai dizendo que essas pessoas vão crescendo na impiedade, E sabe o que é pior? Esse tipo de coisa se alastra como gangrena, diz a palavra de Deus. Versículo 17: as suas palavras se alastrarão como gangrena. E é isso mesmo. Você já viu a doutrina da moda? Já viu como é interessante isso? Agora a doutrina da moda é tal coisa, né? Então agora, um tempo atrás foi: há poder nas suas palavras. Eu quero dizer, há poder nas palavras de Jesus. Nas suas não tem. Tenho certeza disso. Nas de Jesus há poder. Há poder. Há influência nas palavras. Tenho certeza disso. Há autoridade de Jesus quando oramos, quando repreendemos. Mas nunca o homem terá poder em si mesmo. Essa sempre foi a artimanha do inimigo. Cuidado. E a gente vai vendo surgir as doutrinas do tempo, do momento, que correm para lá e correm para cá. Abra a sua Bíblia e confira na palavra de Deus. Confira. E guarda no teu coração a palavra do Senhor. Agora eu quero concluir esta mensagem com o versículo 19. E queria que você guardasse esse versículo no seu coração. Parece que nessa hora o apóstolo Paulo colocou uma palavra de segurança. Alguém pode ouvir essa mensagem, que é simplesmente a explicação do texto, e dizer: mas o apóstolo Paulo foi muito, né? Por que ele coloca alguns princípios assim? Evita a conversa, evita a discussão, não entra nessa briga, né? Por quê? Versículo 19 vai responder para você. Diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece
os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Sua versão é igual a minha? Então, leia comigo, se você conseguir, se sua versão for igual a minha. O Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Há uma inscrição, há um selo de Deus, e esse selo de Deus está caracterizado em dois aspectos: um invisível e eterno. Sabe o que diz o selo de Deus? O Senhor conhece quem são os seus filhos. Pode haver joio no meio do trigo, mas não há perigo, porque o Senhor conhece quem é joio e quem é trigo. Eu não sei, mas o Senhor conhece. O apóstolo Paulo está dizendo: não fique preocupado agora não. Entenda, aprenda, guarde a palavra no coração, mas lembra, o Senhor conhece. Por que Ele conhece? Porque Ele prova as intenções, Ele prova as palavras e Ele prova as ações. Ele conhece. E eu descanso na segurança de Deus. E a segunda coisa, é um sinal, é um selo, mas é um sinal para a igreja. Sabe o que é? Diz assim a palavra de Deus: esse sinal é público. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Olha para a vida de quem professa a doutrina A, B, C ou D, e veja se a glória de Jesus brilha nessa vida. Olha para a vida do irmão A, B, C ou D, e veja se há um compromisso com Jesus. Veja se o pecado aparece, ou se a graça de Deus aparece. Esse é um sinal de Deus para a igreja. O apóstolo João fez uma declaração que às vezes a igreja de Jesus não crê. Saíram de nós. Por quê? Para que fosse revelado, ficasse claro que nunca foram dos nossos. Sabe o que a palavra de Deus ensina? É que os pecados são manifestos para que a igreja não caia no engano. O selo de Deus está lá. Ele conhece quem são dele, quem é dele. Mas quem é dele vive uma vida limpa, santa, pura diante dos olhos do Senhor e glorifica o nome do Senhor. Então olha a heresia, olha a doutrina, mas olha a vida. E veja se há coerência entre a palavra e a vida. E guarda isso no seu coração. E trabalha. A figura do vaso e a figura do servo que nós vamos estudar semana que vem vão nos ajudar a entender como é que nós trabalhamos com essas pessoas. Porque nós temos uma missão de Deus para com essas pessoas. E nós vamos ter que aprender a trabalhar conforme a palavra de Deus. Duas coisas só que você vai levar para casa hoje. Só duas. Mas elas são as mais importantes. Tenha um compromisso com Deus através de Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. E que este compromisso seja a primeira coisa, a coisa mais importante na sua vida. Depois, tenha um compromisso com a palavra. Leia sua Bíblia. Leia de capa a capa. Estude. Você não vai entender algumas coisas, mas vai pedir: Deus me ajuda a entender. E o Senhor que prometeu vai cumprir. Ele vai lhe dar lições práticas na palavra de Deus. Agora feche questão com a palavra e tome as suas decisões. Lembra disso, que aqueles que fazem isso são bons obreiros, têm o selo de Deus, e Deus os conhece porque eles lhe pertencem, e a vida deles transpira santidade.
porque eles vivem em comunhão com Deus. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar a Deus agora. Eu não sei qual é a origem sua, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua igreja. Talvez você tenha nascido até no meio de uma igreja batista. Mas o que eu vou perguntar agora eu faço no nome de Jesus. Você tem um compromisso com Jesus em primeiro lugar na sua vida? Tem um compromisso com a palavra de Jesus revelada nas Escrituras em primeiro lugar na sua vida? Ou você anda como um menino, correndo de um lado para o outro, atrás de todo vento de doutrina, buscando uma coisa aqui, buscando uma coisa ali, batendo numa porta aqui, batendo numa porta ali? E quero dizer para você, Jesus quer selar a sua vida hoje. E quer fazer de você um obreiro do seu reino, um bom obreiro. Mas Ele vai pedir que você firme com Ele esse pacto. De colocar Jesus em primeiro lugar no seu coração. E de colocar a palavra de Jesus na sua vida, como regra de fé e prática. Você vai precisar exercitar a tua fé. Porque há coisas que você vai aprender aqui na palavra, que os homens vão dizer, você é louco. Mas você vai crer, porque é a palavra do seu Redentor que está aqui, e Ele não mente. E você vai conhecê-lo dia a dia, e você vai experimentar a graça dele dia a dia. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está chamando para esse compromisso, e hoje pela fé você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero me comprometer contigo em primeiro lugar, e com a tua palavra, como regra de fé e prática para a minha vida. Se houver, levante bem alto a sua mão, diga, pastor, olhe por mim, eu quero selar esse compromisso com Jesus hoje. E quero firmar esse pacto com Deus. Há alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Levanta bem alto a sua mão e diga, pastor, olhe por mim, eu quero firmar esse pacto, graças a Deus, meu irmão. Vou orar por você. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Onde estiver, levanta bem alto a sua mão e diga, pastor, olhe por mim, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Olha, é a palavra de Deus, é Jesus, graças a Deus. Muito obrigado, eu vou orar por você daqui a pouquinho. Há mais alguém? Graças a Deus. Pode baixar sua mão, querido. Há mais alguém aqui que Jesus está falando? É com Jesus e com a sua palavra. Graças a Deus, meu irmão. Pode baixar sua mão. Há mais alguém? Eu sei que Jesus está falando. Graças a Deus, meu querido. Vou orar por você. Há mais alguém aqui que Jesus está tocando aí no coração, firmando esse pacto com Deus? Vamos firmar. É o Senhor que marca e sabe quem pertence a Ele. Sei que é uma batalha, às vezes há uma luta dentro de nós, né? Para firmar esse pacto. Mas olha, escute a voz do seu Senhor. Ele já está falando no seu coração. E firma mesmo com Ele. Eu vou perguntar só mais esta vez. Há mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando? Então firma o pacto com Jesus hoje. Graças a Deus, querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar com você. Quero pedir que você fique em pé no lugar onde você se encontra, aí no seu banco. Eu quero orar por você. Quero interceder pela sua vida. Quero estar clamando a Deus por você. Fique em pé aí no seu lugar, onde você está, na galeria, aqui embaixo. Aquelas pessoas que levantaram sua mão lá no fundo, aqui em cima na galeria também. Pode ficar em pé agora em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Vamos clamar a Deus pela sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, aqui estão os teus filhos. Eles são preciosos aos teus olhos. São amados por ti. E nesta noite, Senhor, ouvindo a tua palavra, ouvindo, Senhor, a exposição das Escrituras, eles sentiram o toque do teu Espírito Santo, Senhor, e estão dizendo a ti agora, Senhor Jesus, eu quero firmar contigo um pacto, onde, Senhor, quero que tu estejas em primeiro lugar na minha vida. Eu quero passar, Senhor, pelo teu teste das intenções, das palavras, das ações, e ser aprovado, não, Senhor, porque seja perfeito,
mas porque creio, segundo a tua palavra, de que o Senhor há de me lavar com o teu sangue, há de me tocar com a tua mão poderosa e há de transformar a minha vida. Senhor Jesus, eu quero firmar um pacto com a tua palavra, revelada nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me dê fé, para que com simplicidade eu leia a tua palavra e creia nas verdades ali reveladas. Que eu não busque desculpas para a direita, desculpas para a esquerda, mas que eu esteja, Senhor, cortando um caminho reto, firmado na tua palavra. Eu quero ser, Senhor, um obreiro reconhecido por ti e abençoado pelo Senhor para te servir da maneira que tu quiseres. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa essas vidas, abençoa, Senhor, dando-lhes fé para crer na tua palavra. Abençoa, Senhor, dando-lhes fé para ouvir a tua voz e abraçar, Senhor, as tuas palavras. Ó Senhor, abençoa-lhes dando-lhes fé para colocar a tua vontade e o teu reino acima de qualquer outra coisa. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Vamos todos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar a Deus, porque esse pacto que foi feito por esses irmãos é o pacto que Deus quer que a sua igreja tenha com Ele. E quando nós cantarmos esse hino que vamos cantar, 438 ou 304 do cantor cristão, eu gostaria que você cantasse firmando o pacto. Senhor, é a tua palavra. Senhor, é o Senhor mesmo em primeiro lugar na minha vida. E nós, como igreja, como Assembleia dos Salvos, diremos a mesma coisa enquanto cantamos. Que nesta igreja, Jesus tenha primeiro lugar. Você concorda com isso? Diga amém. Amém. E que a palavra de Deus nos ensine a caminhar. Amém? É a regra de fé e de prática.